Olá pessoas, um abraço a todos, bem-vindos ao canal Explica Tuga, onde vos aguarda mais um vídeo sobre núcleos atómicos e radioatividade. Mais em concreto, lei do decaimento radioativo. Neste vídeo vamos abordar o tema da datação por carbono 14, que é uma das suas muitas aplicações. Vamos então a isso. Medidas de radioatividade de uma amostra de tecido vegetal encontrado nas proximidades do Vale dos Reis, no Egito, revelaram que a relação entre carbono 14 e carbono 12 era correspondente a 25% do valor encontrado para um vegetal vivo. Sabendo nós que o tempo de meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos, conclui-se que o tecido fossilizado encontrado não pode ter pertencido a uma planta que viveu durante o antigo Império Egípcio. Antes de começarmos o exercício, duas notas importantes. Primeiro, o carbono é constituído por diferentes isótopos. E temos aqui dois exemplos deles, o carbono 12 e o carbono 14, sendo que este último é radioativo, ou seja, está sujeito às leis do decaimento radioativo. Segunda nota, um vegetal, tal como eu, é um ser vivo, por isso, durante a nossa vida, vamos mantendo a mesma relação entre carbono 12 e carbono 14 que existe em toda a natureza. A partir do momento em que a árvore morre, deixa de incorporar novo carbono nos seus tecidos e aquilo que temos a partir daí é o decaimento do carbono 14 em elementos mais leves. Ou seja, a partir do momento da nossa morte, a relação entre carbono 12 e 14 altera-se. Qualquer núcleo de um átomo de um isótopo radioativo está sujeito ao decaimento radioativo, em que um elemento mais pesado dá origem a elementos mais leves. Apesar de ser um processo estatístico, não é totalmente caótico. Isto porque o número de decaimentos ao longo do tempo segue uma determinada ordem. Por um lado, vamos definir aqui atividade, que não é mais do que o simétrico de dN sobre dt. O A é então a atividade, tem como unidade o becquerel. N é o número de núcleos presentes na amostra e reparem que aquilo que temos aqui não é mais do que a derivada de N em ordem ao tempo, ou seja, é a velocidade a que o número de núcleos vai diminuindo. Como nós queremos que a atividade seja positiva, pomos ali um sinal negativo. Ou seja, o que temos ali, no fundo, é a velocidade de decaimento de uma amostra. Neste caso, o simétrico disse. E aquilo que se sabe, ou seja, a tal lei a que o decaimento radioativo obedece, é que o simétrico da velocidade de decaimento, ou seja, a atividade, é proporcional ao número de núcleos da amostra. Sendo lambda a constante de proporcionalidade, falaremos nela mais à frente. Se nós quisermos então uma expressão de n em função do tempo, matematicamente falando, a única função que obedece a esta condição é a exponencial. Mas isto também poderia ser verificado resolvendo esta equação, que no fundo é uma equação diferencial. Vamos passar então tudo o que tem n para um lado e o tempo para o outro. E agora aquilo que faríamos era fazer primitiva em ambos os lados. Se bem se lembram, a derivada do logaritmo é o linha sobre o que é exatamente aquilo que eu tenho aqui. Então, deste lado vamos ficar com menos ln de n e aqui vamos ficar simplesmente com lambda t mais
uma constante. Vamos resolver isto em ordem a n. Vou só ali dar conta daquele sinal negativo. E agora é só fazer exponencial dos dois lados. E elevado a ln de n é o próprio n. E aqui vamos ficar com E elevado a menos lambda t menos k. Que podemos separar aqui em E elevado a menos lambda t. Aqui E elevado a menos k. Agora reparem, já temos uma expressão que nos dá o n em função do tempo. Se nós calcularmos o valor de n para um t igual a 0, ficamos com E elevado a menos k. Logo, a este valor nós damos o nome de n0. Sendo assim, o n em função do t é igual a n0 é levantado a menos lambda t. Vou só repetir aquilo que tinha ali. n0 é elevado a menos lambda t. A lambda dá-se o nome de constante de decaimento. Mas fala-se ali no tempo de meia-vida. Quem será então o tempo de meia-vida? Quando atingimos a meia-vida, quer dizer que já foram à vida metade dos núcleos que tínhamos inicialmente. Então aquilo que temos é isto. Menos lambda. E aqui este tempo chamamos-lhe o tempo de meia-vida. Temos aqui um corte. Fazendo o inverso de um lado e do outro, inverso de 1 meio é 2. Fazendo o inverso daquele lado, basta trocar então ali o sinal à exponencial. Aplicando o logaritmo natural de ambos os lados, então temos aqui então uma expressão que nos dá o tempo de meia-vida. Sobre a constante de decaimento. Duas coisas. Nós vimos logo no início que a atividade, ou seja, o simétrico da derivada do número de núcleos em ordem ao tempo, era proporcional ao número de núcleos. Por isso, esta expressão também pode ser escrita em termos de atividade. Por outro lado, também há quem defina tempo médio de vida, que é este tau, como sendo o inverso da constante de decaimento. Posto isto, podemos atacar o nosso exercício. Vamos então a isso. A partir do momento em que eu morro, o número de núcleos de carbono 12 mantém-se constante, enquanto que o número de núcleos de carbono 14 vai diminuindo, isto pelo facto deste ser radioativo. A relação que existe entre carbono 14 e 12 no vegetal vivo hoje é exatamente igual à que existia na amostra no momento em que ela morreu. E a relação entre carbono 14 e 12 é hoje 25% mais baixa do que era no momento em que ela morreu. Mas, atendendo ao facto do carbono 12 não ser radioativo, então o carbono 12 permaneceu inalterado. Logo, nós temos 25% do número de núcleos de carbono 14 quando a amostra morreu. Então, é uma coisa parecida com aquela que fizemos em relação à meia-vida. Temos aqui 25% do número de núcleos iniciais, igual a N0, é levantado a menos lambda t.
Vou aplicar logaritmo dos dois lados. Aqui a exponencial vai cair. Temos que o t é igual a ln de 0,25 sobre menos lambda. Mas o tempo de meia-vida é igual a ln de 2 sobre lambda, de onde o lambda é igual a ln de 2 sobre o tempo de meia-vida. Sendo assim, podemos fazer o seguinte: ln de 0,25 e em baixo vamos ficar com ln 2. Em vez de dividir aqui pelo tempo de meia-vida, vou multiplicar cá em cima. Agora é só substituir valores. ln de 2 e o tempo de meia-vida 5.730 anos. Já agora, sendo o tempo de meia-vida 5.730 anos e nós estamos à procura no fundo do tempo de 1/4 de vida, o valor será superior a isto. Já me estava a esquecer aqui do sinal negativo. Então, mas assim isto vai dar negativo. Não, tome atenção que ln de 0,25 é menor do que 0. Feitas as contas, 11.460 anos, ou seja, fora daquela janela de tempo em que existiu o antigo Império Egípcio. Isto conclui o exercício. Espero também que esta pequena introdução teórica vos tenha sido útil. Peço apenas então para que façam a subscrição do canal, ponham um like no vídeo, podem também ativar as notificações. Beijinhos, abraços e apertos de mão.